Oi pessoal, aqui é a professora Renata da disciplina de Língua Portuguesa e aqui segue o nosso primeiro vídeo relacionado a comentários e correções de exercícios das atividades propostas durante o afastamento social, o isolamento social em decorrência da Covid-19. Bom, nós tivemos um vídeo inicial, que foi mais um vídeo de orientação em relação às atividades que foram postadas na página do Facebook da escola. Também trazia informações importantes em relação às aulas que estão sendo exibidas no Centro de Mídias, tanto na televisão quanto no aplicativo, ou também pelo YouTube ou Facebook. Se você perdeu esse vídeo, vale a pena procurá-lo aí, foi postado no grupo de WhatsApp da sala e para assisti-lo, ok? Lá você vai ter algumas dicas importantes e sugestões de sites relevantes, ok? Agora nesse vídeo de hoje, eu pretendo corrigir com vocês uma atividade que eu postei, foi da fase 1 das atividades do isolamento. E eu postei lá na página do Facebook da escola e é um texto que trata sobre uma notícia. Nós estávamos conversando em sala de aula a respeito do gênero notícia, faz parte lá das nossas primeiras atividades do Caderno do Aluno, volume 1. Não é um assunto novo, porque ele foi bastante discutido o ano passado também. Então, acredito que vocês não tiveram dificuldades para resolver esses exercícios. Mas, vamos lá então. Antes de começar a correção desses exercícios, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho a respeito do gênero notícia. Vamos relembrar um pouquinho a respeito do gênero notícia? O gênero notícia, ele circula no meio jornalístico, não é verdade? Nós encontramos muitas notícias nos jornais impressos, nos jornais televisivos, naqueles que são veiculados no rádio também. É claro que no jornal nós não encontramos apenas notícias, né? Nós encontramos diversos tipos de texto. Nós temos notícia, nós temos reportagem, nós temos entrevista, nós temos história em quadrinho, nós temos tirinha, nós temos também crônicas, artigos de opinião. Temos diversos tipos de texto em um jornal. Aqui, nos restringindo ao jornal impresso, tá? Como alguns jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ou jornais de circulação municipal, que circulam apenas em suas respectivas cidades, tá? Pensando então na notícia. A notícia, ela é um texto que tem como objetivo informar. Só que ela informa sobre fatos reais, acontecimentos reais, atuais e cotidianos do nosso dia a dia. Ela pode abordar aspectos sociais, políticos, econômicos da sociedade em que vivemos. E o importante é a gente pensar que a notícia ela tem que tratar sobre fatos relevantes, sobre fatos importantes. Não pode ser sobre fatos banais, sobre acontecimentos irrelevantes. Tem que ser sobre assuntos que têm importância social, né? que vai interessar a sociedade como um todo. Lembrando que esse fato, esse acontecimento que é objeto da notícia, ele tem que ser real, ele tem que ser atual e tem que ser relevante, certinho? Não me interessa saber sobre um fato antigo, a menos que ele ainda cause algum impacto na sociedade atual. A notícia, ela tem um cunho informativo e nela nós encontramos também passagens discursivas e passagens narrativas, porque ela vai narrar acontecimentos, ela vai descrever fatos. A notícia é sempre um texto curto. O espaço da notícia é curto, é imediato, né? Ele
é rápido, então ela tem essa característica de ser curta. A estrutura da notícia é curta, é pequena, né? Se nós vamos comentar a estrutura da notícia, ela é composta de manchete, título auxiliar, lead e o corpo da notícia. Normalmente uma notícia ela tem lá 3, 4, 5 parágrafos, não é lá muito grande, não é verdade? Tenho certeza que vocês já tiveram contato com várias notícias ao longo da vida, não só dentro da escola, mas também no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida cotidiana. E você tem essas características também muito claras, é muito fácil identificá-las. São textos curtos, veiculados, como já dissemos, né, nos meios de comunicação. Em relação ao tipo de linguagem, a linguagem da notícia, ela sempre privilegia a linguagem formal. É uma linguagem clara e objetiva. Tem a sua razão de ser, uma vez que a notícia ela é feita para ser veiculada na mídia, nos meios de comunicação, e nesses meios deve-se privilegiar, ou seja, predominar a linguagem padrão, a linguagem culta, a norma culta da língua portuguesa. Por isso, o uso da linguagem formal, tudo bem? Linguagem clara e objetiva. O que eu quero dizer com isso? A linguagem clara é aquela que não dá margem à dupla interpretação. Bom, eu como leitora, eu quero ter uma informação que eu compreenda e não uma informação que me deixe com dúvidas, uma informação que pode ser interpretada de formas diferentes. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ir direto ao ponto, né? Ela tem que cumprir a sua função social, transmitir a informação de forma rápida, de forma clara, de forma objetiva. E também é muito importante a gente lembrar que a notícia ela é escrita em terceira pessoa, o que dá a ela um aspecto objetivo. A notícia objetiva é aquela que não veicula opiniões. Numa notícia, o autor da notícia não deve deixar passar as suas opiniões sobre o fato noticiado, sobre os acontecimentos narrados na notícia, né? Uma notícia é sempre objetiva e não subjetiva, por isso escrita na terceira pessoa. Em relação à estrutura, como dissemos anteriormente, vamos imaginar aí o layout da notícia. A princípio nós temos o título, que numa notícia é chamado manchete. Esse título é importante que ele tenha algumas características. Quais são elas? Vocês se lembram? Bom, a manchete é um texto curto, tem que ser um texto que desperte o interesse do leitor, porque vejamos, a primeira coisa que a gente olha no jornal, assim que nós o abrimos, são as notícias. E se as notícias não nos despertam a atenção, não teremos curiosidade de ler o todo, né? de continuar na leitura da notícia. Então a notícia ela tem que ter uma manchete que cause impacto, que cause interesse no leitor, que faça com que ele tenha o desejo, o interesse de ler o restante da notícia. E para isso existem algumas estratégias. Uma manchete curta, os verbos no presente, não é isso? E que cause impacto, que desperte o interesse. Por que eu coloco os verbos no presente? Se eu vou escrever uma manchete e nela eu vou colocar um verbo, eu coloco no presente para aproximar a notícia do leitor, para torná-la mais recente, mais fresca, né? Como se eu dissesse que é algo bem recente, que acaba de acontecer e, portanto, está ali sendo noticiada. Aproxima o fato do leitor, tudo bem? Por isso o verbo no presente, uma manchete é curta e uma manchete tem que despertar o interesse. Em relação ao subtítulo, o subtítulo ele é opcional. Algumas notícias vocês já devem ter observado
que trazem o subtítulo, também chamado de título auxiliar, e outras não. Mas por que existe o subtítulo? Qual é a função desse subtítulo? Bom, como o próprio nome diz, texto auxiliar, ele vai auxiliar a esclarecer melhor a manchete, esclarecer melhor o título, trazer algum detalhe de relevância e assim prender ainda mais a atenção desse leitor. Tudo bem? É importante a gente pensar também que a notícia, ela sempre se destina a um público-alvo, tá? Então, a linguagem também tem que ser pensada na questão da adequação a esse público-alvo. Se eu estou publicando se eu vou publicar uma notícia em um jornal ou em uma revista, ou em um meio infantil, eu vou usar uma linguagem mais voltada ao público infantil. Se é uma notícia para um público adolescente, a notícia certamente vai ter um vocabulário, uma linguagem voltada a esse público e assim por diante, ok? Bom, falamos sobre o título, falamos sobre o subtítulo e na sequência nós temos o primeiro parágrafo da notícia. No primeiro parágrafo é o chamado lead e nele nós encontramos a síntese. É uma síntese da notícia, um resumo. E as principais informações da notícia estão ali no primeiro parágrafo. Ali nós encontramos as respostas para as seguintes questões: o que aconteceu, quem são os envolvidos, onde aconteceu, quando, como, porquê, principalmente o que, quem, onde, quando. Tudo bem? No primeiro parágrafo, nós vamos encontrar estas informações de maneira mais objetiva, de maneira mais sucinta, como se fosse uma síntese do fato que está sendo noticiado. Nos demais parágrafos, do segundo parágrafo em diante, a gente diz que é o corpo da notícia. E o que nós encontramos no corpo da notícia? Nós encontramos os pormenores, os detalhes, a descrição do fato narrado e muitas vezes também encontramos ali discurso de pessoas que estão relacionadas àquele fato, que nós chamamos do discurso citado. Pessoas envolvidas com aquele acontecimento, tudo bem? Lembraram-se disso? Então, vamos lá. Vamos para a notícia que foi objeto aí da nossa atividade. Tá lá na tela, leitura, interpretação de notícia. Primeira coisa que chama a atenção aqui é a imagem. Vocês já devem ter reparado que algumas notícias elas trazem também uma imagem que, de certa forma, ilustra o fato noticiado. Outras não. Mas é interessante a gente pensar que a notícia, se ela traz uma imagem, ela prende mais a atenção do leitor, ela desperta mais o interesse, porque nós somos muito visuais, ok? Que nessa imagem, o que nós temos? Galhos de árvore e ninhos de passarinho. São os ninhos do famoso João de Barro. O título da notícia, a manchete, o que nós temos aqui? Pássaros constroem Singapura em abacateiro. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a palavra Singapura, que está entre aspas. Vocês já ouviram essa palavra? Sabem o que ela significa? Se vocês não sabiam o que essa palavra significa, perceberam que uma das questões traz o significado da palavra Singapura. E ela significa, na verdade, é o nome de um conjunto popular na cidade de São Paulo. Um conjunto popular da cidade de São Paulo. Então, muitas casas, são prédios de apartamentos populares destinados à população de baixa renda. E nós sabemos que a cidade de São Paulo é uma cidade bastante populosa, bastante prédios, bastante construções, cimento,
muito mais áreas construídas do que áreas verdes. A palavra Singapura foi colocada ali de forma proposital e não de uma forma aleatória. Tem uma intenção, né? Pássaros constroem Singapura. Ora, o que os pássaros constroem? Os pássaros constroem seus ninhos, como nós acabamos de ver na imagem. Mas eles constroem o Singapura, eles constroem um conjunto habitacional. Olha a relação com a imagem, né? Com a foto em abacateiro. Percebam, constroem, o verbo está no presente. Constroem para aproximar o fato do leitor, para dizer que é algo atual, tudo bem? Algo que está acontecendo. Até aqui, tudo bem? Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. Olha aí o que eu disse, né? Problema das grandes cidades, das metrópoles, aquelas cidades que de certa forma concentram a atividade econômica de uma região, que é um polo de atração para as cidades circunvizinhas, não é verdade? E ali nós temos quais problemas? De espaço e habitação. As aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, uma família de joões de barro está construindo 2 pequenos prédios com 3 andares. Bom, as aves também. As aves também o quê? Bom, as aves também sofrem com os problemas de espaço e habitação. E em virtude disso, o que as aves estão fazendo? Olha o fato noticiado. As aves construíram o quê? Um prédio, construíram pequenos prédios. Onde? Em São Paulo, mais especificamente na Zona Norte, no bairro de Santana, na rua Álvaro Gomes, em um abacateiro de galhos secos. Então, essa família de joões de barro fez o quê? Construiu 2 pequenos prédios. Olha a imagem. 2 pequenos prédios e esse terceiro aqui, ó, um pouco menor, com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo, chamado de salão de festas pelos moradores da região. Então, olha, os 2 pequenos prédios com 3 andares cada um e um outro que é chamado de salão de festas pelos moradores da região. E ao que o jornalista atribuiu a construção desses prédios? A falta de espaço e habitação que sofrem, não só pela qual sofrem as pessoas, mas também as aves. Eu quero que vocês pensem a respeito do sentido dessa palavra aqui, ó, ainda. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo chamado de salão de festas pelos moradores da região. Se eu pudesse trocar essa palavra por outra, por qual palavra eu trocaria? Os pássaros ergueram também um terceiro cômodo, ou seja, eles não ergueram apenas os 2 pequenos prédios, eles também ergueram um terceiro cômodo térreo, chamado de salão de festas pelos moradores. Então, olha, algumas palavras estão entre aspas. Singapura, que mais? Prédios e salão de festas. Pensaram, por que será que essas palavras estão entre aspas? Porque que o escritor colocou essas palavras entre aspas? Continuando. O estado de São Paulo. Aqui eu tenho o quê? O veículo em que essa notícia foi publicada, que é um jornal de circulação no estado de São Paulo, em 29/3/98. Então, é uma notícia um pouco antiga. E será que esse problema aqui de espaço e habitação, ele é um problema que afeta até hoje a população da cidade de São Paulo? Continuando.
Respondendo as questões agora. Bom, gente, foi para esse momento que eu tinha pedido para vocês, eu deixei uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, para vocês tirarem foto dessa atividade, porque eu tenho certeza que vocês já entregaram essa atividade na escola para correção. E daqui a uns dias eu terei essa atividade em mãos para poder corrigi-la, tá? Bom, foi para esse momento então que eu pedi para que vocês guardassem aí as anotações de vocês ou que tirassem a foto para ficar registrado, para que vocês pudessem acompanhar a correção. No final do vídeo, vocês, por favor, façam os comentários, postem as dúvidas que ainda restaram, postem também comentários a respeito do vídeo, se o vídeo ajudou, se ele esclareceu, se esse recurso que eu estou empregando com vocês está sendo satisfatório, se está indo ao encontro das expectativas de vocês. Põe aí as suas sugestões, por favor, os seus comentários. Primeira questão. Quando uma pessoa lê a primeira página de um jornal, encontra com certeza várias notícias. Até aí eu tenho pergunta? Não, eu tenho aqui um ponto final. Então é uma frase afirmativa, eu não tenho que responder se sim ou se não, tá? A pergunta vem na sequência. Para que serve uma notícia? Como eu disse no começo do vídeo, a notícia ela serve para informar sobre fatos reais, atuais e relevantes da sociedade, né? Ela pode abordar diversos temas, temas políticos, temas econômicos, temas policiais, temas esportivos, enfim. Mas a função social da notícia, para que ela escreve? Todo texto tem uma função social. A entrevista tem uma função social, a reportagem tem uma função social, a notícia tem a sua função social, que é informar. Informar sobre fatos atuais, reais e relevantes, importantes. Letra B. Além do jornal, quais outros meios de comunicação que você pode encontrar uma notícia? Depende. Se eu pensar na notícia escrita como essa daí que nós acabamos de ler, não é isso? Impressa, eu vou encontrá-la nos jornais impressos, eu vou encontrá-la também muitas vezes na internet, em sites de notícias. Mas eu tenho outros meios de comunicação que também veiculam notícias. Por exemplo, a televisão veicula notícia nos horários dos jornais, mas também o rádio veicula notícias. E hoje nós temos também notícias que são veiculadas no podcast, né? Vocês com certeza já ouviram falar, muitos já conhecem ou já fazem uso desse recurso, né? Desse aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar ali vários podcasts, ok? Número 2, a notícia que você leu foi publicada num jornal. Sim, nós vimos aqui, ó. Em que jornal foi publicada essa notícia? Tá lá embaixo da notícia, ó. O Estado de São Paulo. Esse é o nome do jornal em que a notícia foi publicada. E quem que é a autora da notícia? Letra B. Tem ali o nome dela, ó. Gláucia Leal. Tudo bem? Até aqui não temos muito problema, não é verdade? Questão 3. Toda notícia fala sempre a respeito de alguém ou de alguma coisa e informa também o que aconteceu. Ah, tem pergunta aqui? Não, tem uma afirmação. A pergunta vem na sequência. Olha o ponto de interrogação aqui. Letra A. De quem fala a notícia? A notícia fala de quem? Fala dos pássaros, da família de Joões de Barro. Letra B. O que aconteceu? Ora, a família de Joões de Barro construiu o seu ninho, não é isso? Ou seja, construiu prédios, pequenos prédios, em um abacateiro, num bairro lá de São Paulo. Ok? Isso foi o que aconteceu. O que chamou a atenção foi o quê? O aspecto da construção dos ninhos, que se assemelha a um conjunto habitacional, um em cima do outro, né? A um conjunto popular. Número 4.
Uma notícia informa onde aconteceu o fato. Letra A. Onde aconteceu o fato apresentado pela notícia que você leu? O fato apresentado, tá lá, essa informação é uma informação explícita. Tá escrito aqui no texto, aconteceu em São Paulo. Onde em São Paulo? Em Santana, na Zona Norte, na Rua Álvaro Gomes, em um abacateiro de galhos secos, tá? É só voltar lá e retomar o início da notícia. Letra B. A notícia usa várias palavras para informar ao leitor exatamente o lugar em que aconteceu o fato. Enumere esses lugares começando do geral para chegar ao lugar mais específico. Então, do geral, do maior, do mais amplo, para o mais específico, para o menor. Então, a primeira informação do lugar que nós temos aí é da cidade de São Paulo, ok? Então, em São Paulo eu ponho número 1. Na sequência, Zona Norte, número 2. E depois, o bairro Santana, 3. A Rua Álvaro Gomes, 4. E por fim, o abacateiro de galhos secos, número 5. Então, qual que é a sequência aí da resposta? 4, 1, 3, 5 e 2. Concordam? Número 5, questão número 5. Resuma a notícia informando numa única frase. Quem participa do que aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu. Então, olha lá. Um casal de Joões de bairro, uma família, né, de Joões de Barro, os pássaros, construíram pequenos prédios de apartamento em um abacateiro de galhos secos, na Zona Norte, em Santana, na Rua Álvaro Gomes, em São Paulo. Então, aqui eu tenho quem participa do que aconteceu, que é a família de Joões de Barro. O que aconteceu? Construiu os prédios, né, os seus ninhos. E onde aconteceu? Em São Paulo, na Rua Álvaro Gomes, em um abacateiro, ok? Número 6. Toda notícia tem sempre um título. O título da notícia é a manchete. Então, o título de uma notícia chama-se manchete. Letra A. Copia a manchete da notícia que você leu. Ora, só você voltar lá e copiar o título do texto. Qual que é o título do texto? Vamos voltar lá. Pássaros constroem Singapura em abacateiro. Tudo bem, pessoal? Simples. Localização de informação explícita. Letra B. Se você comparar a manchete com o resumo que você fez da notícia, o que existe em comum entre eles? Qual é o resumo que você fez da notícia? A sua resposta da questão 5. Então, olha, uma família de Joões de Barro construíram pequenos prédios de apartamento em São Paulo, em um bairro, né? No bairro Santana, na Zona Norte de São Paulo. O que esse resumo que você fez tem em relação ou em comum? Qual a relação que ele tem com a manchete que nós acabamos de ver? Se vocês observarem, a manchete traz as mesmíssimas informações de uma forma curta. Quem? Pássaros. O que constroem Singapura? Onde? Em abacateiro. Então, tem as mesmas informações. Quem, o que aconteceu e onde aconteceu. Então, olha, se você comparar a manchete com o resumo que você fez da notícia, o que existe em comum entre eles? As mesmas informações. Quais são elas? O que aconteceu, quem são os envolvidos e onde aconteceu. Tudo bem, pessoal? Questão 7. A manchete procura também chamar a atenção do leitor para o fato. Ponto final, por favor. Nós temos tido muito problemas em relação a isso. Aqui não tem pergunta, é uma afirmação. Não tem que dar uma resposta sim ou não. Você vai responder a letra A. Você acha que essa manchete consegue isso? Por quê? Consegue isso. Esse isso está se referindo ao quê?
para chamar a atenção do leitor. Então, a manchete que foi usada para esse texto consegue chamar a atenção do leitor? Por quê? Bom, se o leitor conhece Singapura, sabe o que é um prédio de apartamentos, certamente vai chamar a atenção dele. Porque ele vai querer saber o que essa palavra, por que essa palavra foi usada aqui no título e relacionada aos pássaros. No mínimo, vai achar isso curioso, vai achar isso interessante e talvez seja o suficiente para que ele leia a matéria como um todo, ok? Letra B. Se você fosse o jornalista que escreveu essa notícia, que outro título você criaria para esta notícia? Não vou responder essa questão, porque é uma questão pessoal, mas vou chamar a atenção de vocês. É importante que vocês se lembrem das características da manchete. A manchete é o quê? Ela tem que ter a síntese, o resumo do que vai ser noticiado, né? O que, quem, onde. O verbo tem que estar no presente, lembram-se disso? O que mais? Tem que ser curta, tem que ser atraente, tem que despertar o interesse do leitor. Questão 8. Singapura é o nome de um conjunto de prédios populares construídos pela Prefeitura de São Paulo. Ponto final. A. Por que a autora da notícia usou essa palavra entre aspas? Por que a palavra aqui foi usada entre aspas? Pássaros constrói Singapura em abacateiro. Porque aqui ela está sendo usada de uma forma figurada, não é isso? Não tem o sentido exato dessa palavra. Singapura é um conjunto de prédios de apartamento popular que foi construído na cidade de São Paulo. Aqui ela usou a palavra no seu sentido figurado, querendo dizer que os pássaros constroem também suas casas populares, ok? Continuando aqui. Prédios e salão de festas também estão entre aspas. Qual é o sentido que essas palavras normalmente têm e qual o sentido que elas têm no texto? Quando eu falo o sentido que as palavras normalmente têm, eu me refiro ao sentido denotativo, que é o sentido mais comum das palavras, o sentido objetivo, aquele primeiro significado que vem ali no dicionário. Então, quando eu penso em prédios e salão de festas, eu penso em construções, ok? Então, esse seria o sentido denotativo, o sentido que as palavras normalmente têm. Agora, qual o sentido que elas têm no texto? No texto, elas estão com esse sentido? Com o sentido denotativo? O sentido real da palavra? Não. Elas estão no sentido figurado. Prédios ali está se referindo aos ninhos construídos pelos pássaros. E salão de festas está se referindo também àquela terceira construção ali, térrea, o terceiro ninho, ok? Questão 9. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. Você sabe o que é uma metrópole? Tente explicar. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu o significado dessa palavra nas suas aulas de geografia. Mas quem não sabia ou quem não se lembrava poderia ter pesquisado, buscado o significado da palavra metrópole. Metrópole é uma cidade grande que polariza uma complexa rede de... que polariza uma complexa rede de municípios exercendo influência econômica, política, social e cultural. Então, é a maior cidade da região. Normalmente é para lá que as pessoas das cidades vizinhas vão em busca, muitas vezes, de trabalho, em busca de produtos que não encontram nas cidades menores, enfim. Então, ela polariza, ela atrai as pessoas que vivem nas cidades vizinhas, ok? Continuando. A questão 10 agora. A notícia fala de 2 problemas de uma metrópole. Você sabe quais são esses problemas? Olha essa questão. Aí você vai lá no texto, no início do texto, e vê de cara
Porque ela fala que, ó, numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problema de espaço e habitação. Então, são esses dois problemas, problema de espaço e problema de habitação. Pela falta de espaço, eu não consigo ter uma quantidade de casas, de habitações. Por isso a construção dos prédios, né? O prédio vertical, ele ocupa menos espaço e vai ser ocupado pelo maior número de pessoas. Bom, mas se a gente parar para pensar, aqui também eu tenho um outro problema, não é? A ocupação das cidades, a construção de prédios, tanto moradias quanto fábricas ou prédios comerciais, faz com que você modifique a paisagem natural. Você vai ter que desmatar, você vai ter que construir, você vai mexendo no meio ambiente e causando alguns problemas para o meio ambiente, não é verdade? O desmatamento é um desses problemas. Em decorrência disso, os animais também se afastam ou os animais ficam sem a sua moradia, que é o que nós temos aqui que aconteceu em relação à família de Joões de Barro, não é? Eles sem espaço em uma grande cidade, sem árvores, sem verde, o que eles fazem? Eles constroem os seus prédios na primeira árvore que encontra ou nas poucas árvores que encontram dentro das grandes cidades. Então, além do problema de espaço e habitação que nós temos nas grandes cidades, poderia relatar aqui o problema do quê? Da degradação do meio ambiente, ok? Pessoal, gostaram da aula? Deixem aí os comentários de vocês, tá certo? Eu preciso saber, vocês precisam me dar um feedback se esses vídeos estão auxiliando, se vale a pena continuar com esse recurso. Nos próximos vídeos eu quero fazer a mesma coisa em relação às atividades da nossa apostila, do caderno do aluno. E assim a gente pode dar sequência no nosso conteúdo, nós podemos assim continuar desenvolvendo as competências e habilidades nele previstas, não é? Então essa é a minha intenção. Obrigada e por hoje a gente fica por aqui. Um beijão!